E assim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Denise da Ampliarium. A gente está nessa série de bate-papo, conversando com pessoas relacionadas à inovação, contando suas histórias. O nome que eu dei para a série é Tempo de Sermos Verdadeiros. Muito inspirada por esse momento que a gente está, né, o Covid, e quem dera o pós-Covid, mas trazer esse momento de reflexão que a gente está vivendo e poder inspirar outras pessoas, a gente ter esse pensar voltado à inovação. E hoje eu estou honrada aqui de receber o Eduardo Campelo Peixoto. O Eduardo é Chief Design Officer, né, da cadeira de design do César, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife. Um case super bacana que eu vou pedir para o Eduardo contar para a gente, uma história de sucesso que faz a gente ter orgulho do Brasil. Ele tem mais de 30 anos de experiência em projetos de inovação, tendo desempenhado funções técnicas e gerenciais para diversas organizações, como a Philips, incluindo a Holanda, a Ascom na Suíça e a César no Brasil. Peixoto é fundador do capítulo do PMI em Recife, coordenador do, como que eu falo isso, Eduardo? Poetas IT, é isso? Que legal. Isso, exatamente. Depois você comenta um pouquinho com a gente. E é coordenador e professor do curso de gestão de negócios na era digital da César School e consultor de inovação em várias organizações e empresas como a Amprotec, Elcoma, Fiat, Iron House, Saraiva, SSB, Unilever, dentre outras, imagino. Peixoto possui um MSc com distinção pela Technical University de Eindhoven, na Holanda, e treinamentos executivos na Kellogg School of Management, Evanston, nos Estados Unidos, e Columbia Business School, em Nova York, também nos Estados Unidos. Bom, o currículo fala por si só, história, jornada. Eduardo, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. Prazer ter você. Opa, Denise, obrigado você pelo convite. Vai ser um prazer a gente conversar hoje. Legal. A ideia, como eu falei, é a gente inspirar um pouco, né, Eduardo? Acho que essas histórias reais, acho que nada como uma história viva. A gente fala muito de inovação, inovação virou um buzz, né? Mas eu acho bacana quando a gente parte do princípio da inovação, que eu chamo da pele para dentro, né? Da inovação real. E histórias como a sua, acho que vai costurando, ajudando a audiência, a gente a pensar junto aqui. Eu queria começar, bom, eu estou fazendo essa pergunta para todos os entrevistados, né? Por que é tão importante a gente ser verdadeiro, né? Principalmente quando a gente fala de inovação, na sua opinião. O que te remete quando a gente fala a importância da gente ser verdadeiro com seus cases aí que você vivenciou? A vida é muito longa e é muito curta ao mesmo tempo, né? Quando a gente olha para trás e pensa nas coisas boas que a gente fez, né, a gente acha ela curta, né? E quanto mais que a gente gostaria de fazer, ainda tem um espaço, né? E só as coisas que a gente faz e que gosta de fazer e gosta do resultado que a gente faz é que ficam, né? Então, o ser verdadeiro é isso para mim, né? Tá fazendo alguma coisa que eu gosto e tá gostando do resultado do que eu estou fazendo. São as duas coisas combinadas. Então, eu sinto prazer em fazer e olho para aquele negócio que é feito e o resultado daquilo me dá orgulho, me dá prazer, né, Uhum. de realização, de ver uma coisa que foi trabalhada, pensada, construída, de uma forma colaborativa e envolvendo muita gente, né, tem um propósito no final das contas que é útil e transformador para todo mundo, né? Se a gente não faz as coisas dessa forma, elas são passageiras, né? E talvez não tenham um impacto que elas poderiam ter. Então, ser o verdadeiro é isso, é estar fazendo o que gosta e gostando do que faz, né? Eu acho que a história da gente, longa ou curta, dependendo em que pedaço da sua jornada você está, né? Se você não levar isso em consideração, provavelmente quando você tiver um determinado ponto dela, você vai olhar para trás e vai achar que foi muito longa, né? Quando a gente acha que foi curta é porque a gente estava fazendo essas coisas todas de É, uma forma verdadeira.
Perfeito. Eduardo, me conta, para quem não conhece, né? Acho que muita gente do ramo da inovação, o César é famoso e tal, mas acho um case tão bacana, né? Eu comentei na entrada e eu sempre quando eu ouço falar e vejo os posts de vocês, me dá aquele orgulho de ser brasileira mesmo, que é um case bastante bacana. E eu acho que se mistura um pouco com a tua história, né? Pelo que você comentou comigo, né? Você pegou muito desde o começo ali, o crescer, né? Desde que era um projeto mais embrionário. Conta um pouquinho para a gente esse trabalho no César e a gente vai pincelando aqui. É muito legal. O César é de 96, na verdade, né? 1996 é a fundação do César. Eu não estava no Brasil na época, eu estava morando na Suíça. Eu só venho me juntar ao César no final de 2001. Uhum. Então, o César, quando eu entro para o César tem 5 anos, mais ou menos, de história, né? E eu estava trabalhando na Suíça, estava trabalhando na Ascom. Minha formação é engenharia eletrônica, né? E eu entrei para o mercado de trabalho na Philips, trabalhando com telecomunicações, engenharia eletrônico, fazendo produtos de telecomunicações. E em 96, exatamente em 96, eu vou para a Suíça. Eu vou para a Suíça porque aqui no Brasil existia até então a reserva de mercado, né, e alguns fabricantes globais, né, de telecomunicações, de computação, estavam instalados aqui porque precisava fabricar aqui para poder vender aqui, né? E essa lei cai, né, ela começa a ser substituída pela atual lei de informática, mas nesse momento o mercado para engenheiros eletrônicos ele estava muito ruim. A engenharia em geral, a economia do país, né, na verdade, estava inclusive tendo talvez uma retomada ali, não lembro exatamente a data, mas eu acho que é por ali também que entra no Brasil o Plano Real, né? Uhum. Mas até aquele momento o mercado estava muito ruim, então se você fazia engenharia e pensando naquilo que fazer o que gosta e gostar do que faz, você achava quase nenhuma oportunidade de continuar se desenvolvendo no país, tá certo? Tava muito ruim, o mercado era muito ruim, as opções que existiam eram muito ruins, né? E nessa época eu estava morando em São Paulo, é quando surge a oportunidade para ir para a Suíça, continuar fazendo o que eu gostava de fazer e tendo prazer com o resultado do que eu fazia. Então eu fui para a Suíça e fiquei por lá trabalhando com telecomunicações, desenvolvendo produtos de telecomunicações até 2001, final de 2001, quando eu Uhum. retorno para o Brasil. Era uma mudança já um pouco acertada, digamos assim. A gente estava à frente da construção de uma linha nova de produto e ao final eu falei, eu quero voltar para o Brasil, minha esposa é médica, e a gente já tinha 2 meninos, ela estava querendo morar no Brasil, a gente já tinha morado fora um bocado de tempo, né? 5 anos na Suíça, antes tinha uma passagem pela Holanda também, São Paulo. Na verdade, a gente não queria nem voltar para o Brasil, a gente queria voltar para Recife, Uhum. Terra né? boa, né? Família daqui e tal. Ela nem é daqui, ela é de Fortaleza, mas desde os, sei lá, 10 anos de idade, mais ou menos, morava aqui em Recife, então a família estava aqui já, né? Uhum. E aí, a partir de abril, talvez, de 2001, a gente começa a buscar. Eu vinha eventualmente aqui do Brasil, a cada uma vez por mês eu estava aqui no Brasil, mais ou menos, trabalhava remoto, já quando vinha para Olha. cá. E ela já estava aqui com os meninos, né? E a gente conheceu o César através de um amigo em comum, Uhum. uma pessoa que tinha trabalhado na Philips também, na época que eu trabalhei lá, né? E ele falou sobre o César. E eu conheci um dos fundadores, que era o Silvio Meira, na época o Fred Arruda também, que era CEO do César. Nos contaram do projeto e Silvio capturou qual era o meu momento e o motivo principal pelo qual eu tinha saído do país, que era exatamente eu não conseguir me desenvolver profissionalmente aqui. Não tinha nada que me desafiasse o suficiente para continuar por aqui. E ele apresentou o projeto, falou, olha, isso aqui é alguma coisa que não vai sair amanhã, né? Não vai dar o resultado que se Ele, espera ele é um amanhã. gênio, É né, um Eduardo? investimento Ele é um gênio. muito convincente também, né? É uma coisa de longo prazo,
né? Mas se der certo, e vai dar certo, porque a gente está buscando pessoas como você também, as pessoas que quiserem continuar seu desenvolvimento profissional aqui no Brasil vão ter como continuar o desenvolvimento profissional, né? E aqui em Recife. Então, esse era o desafio, né? Ter uma instituição de inovação, um hub de inovação, que era o que eu gostava de fazer, né? Aqui em Recife, né? Trabalhando com tecnologia no estado da arte, eventualmente capturando clientes nacionais e internacionais, né? Fazendo coisas que realmente me desafiassem como engenheiro. Na época eu era muito engenheiro ainda, né? E construísse ou pavimentasse uma estrada aí onde outras pessoas que quisessem continuar por aqui pudessem continuar. Você tem um espaço aqui em Recife para você se desenvolver profissionalmente, né? Então foi com esse propósito, né, com essa vontade de construir alguma coisa aqui, que a gente combinou de, ok, outubro, mais ou menos, novembro, eu estou aqui de volta em Recife, eu venho aqui para o César, vou trabalhar aqui no César junto com vocês, né? Então é isso. Quando a gente entrou lá em 2001, o César ainda estava, final de 2001, ainda estava na universidade, ainda era uma sala grande, tinha um auditório, na verdade, tinha sido construído pelo próprio César no Centro de Informática e estava operando lá, mas logo depois a gente se mudou aqui para o Porto Digital. O Porto Digital foi fundado, e as pessoas às vezes confundem, né? Uma César coisa com a Porto outra. Digital, mas o Porto Digital é fundado depois, para complementar essa ação do César. O César Hub de inovação, né? A partir daqui, transformando empresas com tecnologia da informação e comunicação, e o Porto Digital sendo essa organização que faria a articulação de um ecossistema com o mercado, para atrair outras empresas aqui para o bairro do Recife Antigo e criar um polo de tecnologia que fosse aberto, né, onde novas empresas pudessem surgir e empresas maduras pudessem vir para cá também e usufruir do conhecimento que estava transbordando nas empresas, estava sendo misturado e aumentado. Então, essa é mais ou menos o começo da minha história aqui no César, final de 2001, bem no comecinho do Porto Digital também, né? Hoje, em termos de números, né, o César tem mais de 850 colaboradores. Esse ano a gente deve chegar a cerca de 177 milhões de receita. Estamos presentes no Recife, em Curitiba, em Sorocaba, em Manaus, temos projetos educacionais no Rio de Janeiro e em Recife também, né? Então, a gente está bem espalhado, com um portfólio de clientes nacionais e internacionais maior que 80 clientes, né, que fazem projetos recorrentemente com a gente. E de 2006 para cá, a gente passou a transformar não só organizações com tecnologia da informação e comunicação, mas pessoas também. Foi quando a gente começou a investir mais na parte de educação. Então, primeiro com mestrado profissional em engenharia de software, depois com mestrado em design e mais para frente com a graduação em ciência de computação e a graduação em design. E em outubro do ano passado, o doutorado profissional em engenharia de software. Que Então, máximo. esse é o César hoje. Eduardo, da ambição de ter um lugar onde as pessoas pudessem continuar, né, no Brasil, o César hoje recebe muita gente de fora, né? Tem uma procura de um público para estudar de fora do Brasil no César. Isso. Quando a gente olha não só para o César, né, mas o César junto com o Porto Digital, aqui no Porto Digital são 10 mil empregos diretos em tecnologia da informação e comunicação. São mais de 350 empresas e essas empresas em conjunto já faturam mais do que 2 bilhões de reais por ano. Então, hoje, não só o César, mas o Porto Digital também é muito reconhecido nacionalmente, né? Aqui é um polo de tecnologia da informação e comunicação. Eu digo que é um one-stop shop para a transformação digital, né? Palavrinha que virou moda, de repente todo mundo quer saber como é que faz transformação digital, quer transformação digital, não precisa ir para o Vale do Silício, vem para cá, para o Porto Digital, que a gente tem a resposta. Sem dúvida.
A gente está falando muito do digital, né, Eduardo? No nosso bate-papo a gente falou do que o que mais me chama, e eu acho que você tem esse viés também, né? Ampliarium, na verdade o nome é Ampliarium, Inovação para o Desenvolvimento Humano. E você comentou, eu queria pedir para você compartilhar esse talvez um ponto de inflexão quando você trouxe o design, né, para todo o portfólio, ou para a forma de pensar, que é, né, o olhar do designer e do design para todo esse processo. Eu sou uma apaixonada pelo design, especialmente pelo design thinking, né, a forma de pensar. E eu queria te perguntar como que isso impactou você, o César, né, o processo, enfim, a gente explorar um pouco isso, que eu acho que pode ser uma fonte de inspiração para quem está ouvindo. Muito legal. Na verdade, não fui eu que trouxe o design para o César, tá certo? De novo, vou remeter à figura de um dos fundadores, que é Silvio Meira, mas o mais atuante deles, né? Bem no começo, ele já entendia que somente tecnologia não seria suficiente para a gente inovar. Né? Uhum. Tecnologia por tecnologia não vai causar nenhum impacto, nenhuma transformação na sociedade nem nas empresas, né? E pensando nisso, ele trouxe um designer que a gente chama ele de HD Mabuse, trabalha no César ainda hoje, para ser um diretor de arte. Era diretor de arte, se não me engano, eu não estava aqui, mas foi a história que me contaram. Eu estou acreditando que seja essa mesmo. E Mabuse veio para exatamente trazer esse toque de arte, uma coisa que era muito de engenheiro, tecnologia da informação, e pessoal, a maior parte com formação ou em engenharia eletrônica, porque ciência da computação, quando a gente fala de 20 anos atrás, ainda era uma coisa que era mais emergente, tá certo? Ou cientistas da computação. Esse era o grosso, digamos assim, a grande maioria das pessoas que estavam atuando no César. E aí veio o Mabuse, né, para trazer esse toque, digamos assim, de arte no que a gente fazia, né? E, na verdade, o que a gente está falando aqui é já de ambidestria, né? Naquela época, talvez a gente não tivesse tão claro, né? Mas a inovação ela surge de você conseguir costurar opostos. Você não vai fazer inovação a partir de uma única perspectiva. Não existe inovação com um monte de gente que pensa do mesmo jeito, tá certo? A inovação ela surge a partir de perspectivas diferentes. Muitas vezes é conseguindo conciliar perspectivas que, a princípio, são completamente diferentes, né? E o design ele começou a entrar no César para isso, né? Lá atrás, talvez a gente não tivesse toda essa consciência, né? Mas acho que a partir de 2006, mais ou menos, é que isso começa a ficar mais claro para a gente, em 2005, 2006, né? Quando o time de design começa a ser ampliado aqui no César. E a gente olhar para os problemas que a gente estava resolvendo, não somente do ponto de vista de tecnologia, mas começar a olhar para os problemas como as pessoas no centro do problema, como é que a gente resolve o problema para aquelas pessoas. Eu brinco, hoje eu sou o Chief Design Officer, mas eu tenho formação em engenharia, gente. Então, eu sei e posso até brincar porque eu sou engenheiro, né? E principalmente um engenheiro formado e começou a atuar no século passado, né? A gente sabe como é que era, né? Você vinha de uma era industrial onde a máxima era a máxima de Ford, né? Fazer tudo bem, os carros da Ford podem ser qualquer um, desde que seja preto, tá ok, né? Então você pode escolher a cor, desde que a gente entregue um preto para você, tá bom. Exato. Então era uma coisa que vinha de dentro da empresa para fora. O mercado absorvia o que estava disponível e não exatamente o que precisava, né? E isso é o que formou, digamos assim, os engenheiros até o final do século passado. Eu acho que muitas escolas ainda não evoluíram, tá certo? A gente não tem disciplina de design dentro de um curso de engenharia. Então, o engenheiro, normalmente, ele é formado ou Para o processo, pensamento né, Eduardo? Formado para o é o processo. processo. Exatamente. E para dizer qual é a solução, né? Isso. Para ter Você certezas, né? pensa, Certeza. né?
para ter certezas e um pensamento linear, né? E acho que a gente está vivendo muito esse momento do não linear, né? A gente fala de pensamentos, né? A escola de engenharia, ela se baseia muito em dados, então está olhando um pouco para o retrovisor, para o que já aconteceu, do que a gente pode repetir e aprimorar continuamente. Uhum. Né? Quando você olha para o design, você tem um outro tipo de pensamento, que é o abdutivo, então se permite dar saltos, né? Fazer perguntas como isso, não que o engenheiro não possa fazer mesmo sem ter essa formação. Claro que pode, mas a formação da gente leva a gente a fazer melhorias contínuas, né? E não efetivamente a dar muitos saltos, né? Para depois entender o que é que resulta daqueles saltos, né? Então, são duas escolas diferentes, né? São duas escolas diferentes, dois pensamentos diferentes. E o pensamento de design ele é muito mais recente, né? Ou como uma escola de pensamento, né? Esse pensamento abdutivo, né? E, A e escola que de engenharia é uma coisa muito mais antiga. e que toma vantagem dessa complexidade, né, Eduardo? O design eu acho que a gente foi ensinado esse pensamento mais linear, voltado ao processo, de etapas lineares e separadas, e aí o design vem trazer um olhar colaborativo, que, claro, traz uma complexidade. E eu queria te perguntar, você trouxe um pouquinho, pegar um gancho de uma frase que você falou, né, que é costurar os opostos, né, costurar essa divergência de ideias, que ali está a riqueza, ali está a beleza, mas que também exige um outro pacote de habilidades, digamos assim. E eu queria te perguntar o que você tem sentido nas suas empreitadas, né, tanto do lado da educação, mas talvez principalmente do lado das empresas, né, que ainda, de repente, estão num pensamento de ter respostas, de lidar mal com esses opostos divergentes. O que você tem visto? E o que, de repente, a gente pode também inspirar quem escuta a gente aqui com esse Eu olhar? acho que a gente vê de tudo, né? Essas mudanças elas nunca são uniformes, né? Você tem picos, né? Então alguns setores até por uma pressão do próprio mercado eles já entendem melhor que a inovação hoje ela é co-construída, né? Ela é Uhum, colaborativa, feita com o outro. E a internet que permitiu muito isso, né? Isso começa lá em 2000, mais ou menos, né? Internet em 95, ali por 2000 é que começam a surgir as redes sociais, tá certo? E aí as pessoas têm muito mais formas de se expressar e dizer o que elas querem. As empresas mais antenadas começaram a capturar sugestões de novos produtos e serviços a partir daí. Né? Mas isso é um processo. Tem empresa que continua ainda seguindo aquela marcha lá do século passado de fazer as coisas sem se relacionar diretamente ou procurar se relacionar diretamente com seus consumidores, né? Mas eu acho que tem uma evolução em progresso e ela não é de agora, né? uhum, Aconteceu já muito no mundo digital, né? Para mim, o exemplo mais marcante disso é uma fase onde você tinha produtos que eram liberados em pacotes, né? Você tinha releases, por exemplo, o Windows, né? Você tinha todo ano tinha um release novo, uma atualização do Windows, então tinha um CD novo para você atualizar carregar uma nova versão do sistema operacional. E aquilo ali era tipo pacote, né? E aí vem o Google, né? E começa a falar do Perpetual Beta, o Always Beta. O que era isso? Assim, o produto ele está em construção permanentemente, né? Os meus usuários eles começam a usar e a partir do uso que eles dão ao produto que a gente está entregando para eles, a gente vai reconstruindo o produto. Então tem um bate-bola, né? Um jogo de vai e vem aí permanente, que eles chamavam de perpetual beta. Isso é lá no começo dos anos 2000 e aí começa a mudar a indústria de software, que se baseava na venda de pacote, vendia esse software como vendia produto, né? Como se fosse um artefato físico. Né? E aí começam a aparecer os modelos de SaaS, né? Que é o SaaS, é o Software as a Service, você paga pelo uso, pela demanda, porque quem está fornecendo aquele serviço, né? Como um serviço,
ele está construindo continuamente. Você não vai precisar um release anual, não tem aquela história de, opa, em outubro que vai sair a nova versão, vai corrigir esses problemas, vai aparecer novas features. Isso é co-criado, é contínuo. Só para fechar esse pontinho, né? Não, Isso legal. começa lá na indústria de software, mas o que é importante a gente observar é que tem uma outra história acontecendo em termos de tecnologia que vai viabilizar isso não só na indústria de software, né? Começa a viabilizar isso em outras indústrias também, que é a internet das coisas, né? A gente começou a pendurar tudo quanto é objeto na internet. Então, você tem um monte de objeto agora onde você pode acessar o objeto, ler contexto, tem sensores lá que você pode capturar informações e aí você alterar o comportamento daqueles objetos, né? Isso faz com que também esses objetos eles possam evoluir até um determinado grau, obviamente, depois que foram liberados, ou digamos assim, foram colocados no mercado para uso, né? Um exemplo é, obviamente, sem falar de fabricante de nossos smartphones. Você compra um hardware, né, e esse hardware tem um software completamente configurável o tempo inteiro. Então, eu posso dar uma destinação diferente para o meu smartphone. Meu smartphone tem uma configuração muito provavelmente diferente do seu, diferente de outro. Tem as aplicações que eu uso mais, tem as outras que você usa. Então, cada um vai fazendo aquilo da forma como acha mais conveniente para si, mais útil, né? E cada fabricante está atualizando aquilo ali permanentemente, né? Vai ver isso em carro, vai ver isso em vários outros objetos. TV está, né, conectada já, então tem atualizações também. Todos os objetos, eles, ao longo do tempo, vão se tornar, o que eu digo, objetos híbridos de hardware e software, e uma vez conectados, eles podem também evoluir enquanto já em uso. Sim. E esse processo de cocriação que você citou, e esses objetos meio que vivos, né? É um processo dinâmico, essa interação o tempo todo vai transformando. O quanto tudo isso mexe com o comportamento, né, Eduardo? Assim, o que é preciso para a gente trabalhar de uma forma mais horizontal? Na medida que você constrói, né, constrói junto, em colaboração, todas as habilidades vão mudando. É um paradigma muito diferente, né? Eu costumo dizer que aí exige que a gente construa para pensar, ao invés de pensar para construir. Então, se a gente tem essa soltura de, ao construir e pensando, e esses objetos irem ganhando vida. E por isso que me fascina esse ponto que o comportamento, é preciso alargar a nossa visão comportamental dentro de todas as instituições, seja ela escola, seja ela empresa, enfim, serviço, para que a gente consiga esse trabalho colaborativo, né? Como é que você vê isso? Sem dúvida. É difícil falar de como é que isso vai impactar os comportamentos, né? As duas coisas elas estão muito conectadas, né? É, as pessoas que dão forma aos objetos ou os objetos que dão forma ao comportamento das pessoas. Eu acho que é um push-pull, né? E a diferença com que a gente tinha no passado é que esse ciclo era muito longo, porque essa conexão, né, entre você fazer alguma coisa e quem iria se utilizar daquilo que você fazia, e até você saber como é que aquilo era usado e mudar, e o ciclo se fechar, é uma coisa muito longa, Sim. né? Mas não havia nem Então, tanto interesse, né, Eduardo? Você não acha que tinha no passado uma coisa de processo, como você falou, né? Eu vendo Ford preto, não tinha assim esse olhar, né, de querer beber dessa fonte do usuário. não tinha lá no começo do século passado, realmente não tinha não, né? O negócio era muito escala, tal. Depois as pessoas, as empresas foram entendendo quando o marketing entra na jogada, né? A coisa não fica dominada somente com engenheiros, o marketing começa a se preocupar, fazer quando surgem as pesquisas de mercado, né? Já é uma sinalização de que as empresas estão procurando entender o que é que aquele produto significa para as pessoas, né? Como é que ele deve evoluir. Mas mesmo assim, esse ciclo ele é muito longo, né? Se a gente olha para a indústria, até chegar, né, no consumidor, a distância era, tem muitas etapas aí nessa cadeia. A conexão era muito falha.
né? E essa conexão ela vai estreitando, 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 e tem um ponto agora que ela é imediata. Como eu estou falando Uhum. na indústria de software, né, nos serviços de software, isso é o tempo inteiro, né? Então, pega um serviço táxi de aplicativo, por exemplo, o pessoal está usando ali, milhares de pessoas utilizando aquele aplicativo e dando feedback sobre o aplicativo, feedback sobre o motorista, tá certo? Sobre o Sim. serviço em si, para você iterar, que a gente chama, né? E reconstruir ou construir a partir daquele feedback, né? E melhorar o serviço continuamente. As empresas que estão indo bem no mercado hoje, elas se tornaram plataformas exatamente por isso. Elas estão coletando dados continuamente do interesse do consumidor sobre cada aspecto do que elas fazem e melhorando o produto continuamente. Então, não tem aquela de eu não gostei disso e vou fazer uma reclamação com um amigo, ou vou escrever um post aqui e tal, e vai levar não sei quantos dias, sei lá, E o meses. próprio usuário ajuda, né? Como você falou dessa interação com as coisas, né? Mesmo com os serviços, o tempo todo munindo de informação, né? Seja no aplicativo de transporte, seja depois de ver uma série, um livro, o tempo todo está construindo e ajudando a construir outros produtos, ou que aquele produto tenha uma vida própria, né? Exatamente. Eduardo, não posso deixar de te perguntar, né? Como é que você, eu mudando um pouquinho de assunto, né? Eu sempre comento, quem me conhece sabe, eu trabalho nesse híbrido, né, de home office e trabalho em empresa há 10 anos, né? Então, eu tô até aqui com o meu home office montado há bastante tempo que eu vivo esse híbrido. E sempre me chamava a atenção o quanto a gente não fazia o uso de uma tecnologia que já estava aí faz um tempo, que a gente está com ela ao nosso dispor, né? Mas 2020 trouxe para a gente essa absoluta imersão, né? Sem a tecnologia não estaríamos em contato com as pessoas por conta dessa virada, né, no mundo. Como que você está vendo isso e como você está vendo esse pós-Covid, né? Aí ligando também comportamental, né? Desse uso da tecnologia de uma forma mais imersiva e talvez diferente. Como que está sendo esse teu olhar, você que está dentro do digital aí? Então, quando começou o isolamento, né, eu achava que ia ser um mês e meio, Aham. né? A gente achava também assim, eu acho que é um mês e meio aqui a gente isolado, depois a gente volta, né? Se eu se não me falha a memória, eu acho que é desde abril, né, que a gente está mais ou menos isolado, né? Então são 8 meses já, né? E muitas das mudanças agora elas são estruturais, elas vieram para ficar, Uhum. né? É muita coisa que não era experimentada porque a gente tem hábitos, né? E as mudanças de hábitos elas são lentas. Mas a pandemia ela impôs, né? Impôs um isolamento físico, né? E aí não tinha outro jeito, a gente teve que lançar mão das plataformas digitais para ficar mais próximo um do outro, né? Coisas como que a gente está usando aqui, né? Para resolver problemas de reunião, né? Coisas como os aplicativos de pedir comida, de pedir remédio na farmácia, né? Eles criaram uma casca virtual sobre estruturas físicas, né? Uhum. Só que elas estão entregando também comodidades para o consumidor, né? O pessoal, de repente, agora é prático perdeu o medo e já tem cadastro, né? Então, vou pedir um remédio na farmácia, eu pego aqui o celular, vou lá no aplicativo e recebo em casa. É muito prático, né? Isso depois de 8 meses vira hábito também, né? São aquelas mudanças que a gente chama de mudanças estruturais. Então, tem muita coisa que vai ficar, né, depois dessa mudança. E eu não acho que a gente volta a ser como era antes. Tem coisas que são inerentes da gente, como ser humano, a gente gosta de abraçar, eu pelo menos gosto de abraçar, gosto de beijar, tá certo? Mas esse híbrido, né, de home office e, né, working from home e working no escritório, esse mix, digamos assim, eu acho que ele permanece, né? Puramente working from home, né? O isolado lá em casa, eu acho que ninguém aguenta muito, tá Uhum. entendendo?
No começo é até bom, porque você pensa no tempo que você gastava com transporte, né, que você não gasta mais, o tempo que você usava para se deslocar, estacionar, vai para cá, vai para lá, né, ganhou um bocado de coisa, mas perdeu um bocado de coisa também. Uhum. Principalmente a gente falando de inovação, né, e a gente que vivia aqui num ecossistema de inovação digital inteiro, né, saía para almoçar aqui e sai 10 minutos andando, está num E restaurante. vai Bom, trombando com as pessoas, né? Tendo ideia, fala com um, fala com o outro, né? exatamente, aqueles encontros não planejados, né? Aquilo Uhum. que aquela pessoa não tinha marcado para encontrar com ela e marcou, assim, encontrou ali, almoçou junto, trocou uma ideia, né? E aquela ideia colaborou para o que você estava fazendo, né? Tem uma perda aí, tá? De combinação e recombinação de ideias, né? Por isso que é importante, muitas vezes, você está dentro de um ecossistema como um ecossistema como o nosso, né? Exatamente porque você tem essa possibilidade de encontrar com muitas pessoas, ter diferentes visões, olhar para diferentes perspectivas, e melhor ainda, como essas coisas acontecem espontaneamente, ao acaso, como a gente fala, né? São muito ricas essas trocas. E no mundo digital, isso não foi substituído ainda. Aquele tempo que a gente ganhou no transporte provavelmente virou tempo de reunião. Então, você tem aquelas reuniões em sequências encadeadas, né? E você não tem nada espontâneo acontecendo ali. É o que está na agenda e você vai seguindo aquele fluxo que está lá na agenda, né? Não dá para marcar. Oi, Denise, vamos marcar aqui uma reunião espontânea De amanhã, né? repente a gente se cruza no Zoom, né? Não faz muito sentido, né? O que acontecia no cafezinho, andando aqui pelo ecossistema, deixou de existir, né? Então, eu acredito que assim que possível, né, quando a gente tiver vacina, né, as coisas vão voltando mais fortemente ao que era antes, mas não vão voltar exatamente ao que eram antes, porque algumas coisas que a gente ganhou com o isolamento, né, são ganhos que vieram para ficar. É. E dentro desse ganho, Eduardo, uma coisa assim que tem me fascinado é a oportunidade de, por exemplo, num curso, num workshop, você conseguir ter pessoas que não participariam por uma questão geográfica, né? Então, eu vi eventos, né, temas diversos que eu participo, que antes recebia num congresso X 300 pessoas, aí 1.000 pessoas agora participaram online. Então, essa colaboração em rede, né, que permite o digital, que você não tem fronteira, essa diluição de fronteira me fascina muito, né? Você pode ter qualquer pessoa de qualquer lugar que tem interesse, ela tem uma conexão ali. Eu acho que isso é um ganho desse momento, a gente meio que perdeu o medo de estar online. E nesse sentido, eu te volto à pergunta, né? Vocês têm sentido, no César, essa mudança talvez de demandas por conta desse alargamento de fronteiras ou novos projetos por conta disso, que não estavam previstos antes da pandemia? Alguma coisa nesse sentido? Tem sim, tem muita coisa acontecendo, mas fundamentalmente a estrutura do negócio ela muda também, né? Eu viajava com uma frequência gigante, né? Toda semana praticamente eu estava em São Paulo, se não tivesse em São Paulo eu estava em Brasília, estava em Curitiba, né? Estava em Manaus, estava no Rio, mas toda semana eu estava viajando, né? Eu uso um aplicativo para gerenciar as minhas viagens, né? E ele faz umas estatísticas e umas comparações, né? Então, era quantas vezes eu tinha ido à Lua e voltava, mais ou menos assim, Uau! é, ou quantas vezes eu estou dando volta em torno da Terra, né? Então, tem uns anos aí que chegava quase a 8 vezes, 8 giros em Meu torno da Deus! Terra dentro do avião. Então, essas coisas eu falar assim, não, tinha que ir, né? Porque você não concebia que uma reunião feita essa que a gente está fazendo aqui fosse suficiente. E a gente hoje tem certeza que é suficiente. Tem pesquisa que mostra que 70% das pessoas até preferem, né? Porque é mais prático, é mais Uhum. cômodo. Não só quem está pedindo a reunião, mas para quem está recebendo também, né?
Então, uma parcela somente dessas coisas, elas vão ficar, né? Algumas coisas a gente talvez tenha que fazer presencial mesmo. Às vezes é muito legal conhecer a pessoa de perto, tomar um café, chegar mais perto, né? A gente é humano, né? E as plataformas, elas não substituem tudo ainda, né? E uma coisa que você falou é isso, uma plainada geral no globo, tá certo? Tem um livro antigo aí, eu acho que da época de 2000, não me lembro exatamente de quando, que falava o mundo é plano, né? E ele falava do mundo é plano por conta do surgimento da internet, mas levou um bocado de tempo e a pandemia agora mostrou que Então, tanto eu posso estar trabalhando para uma empresa qualquer parte do globo e hoje ninguém está vendo muito mais diferença em relação a isso. Existia sempre muito aquele conceito ou preconceito nesse sentido de que não, tem que estar no meu fuso horário, tem que ter uma Agora é postura. tempo real. Você pode estar falando com a pessoa da É, Nova Zelândia, estamos aqui junto no mesmo tempo, né? exatamente. Então, tanto para a gente, né, encontrar com outras empresas, como para outras empresas e mesmo para a gente encontrar com outros profissionais em outros lugares. Então, as fronteiras, né, elas ficaram muito tênues, né? Eu comecei falando aqui que eu morei 2 anos na Holanda, 5 anos na Suíça, né? E eu tinha que ir para lá para trabalhar para uma empresa de lá, né? Exato. Agora não, você Hoje, poderia, você poderia. não, né? Hoje não É, precisa mais, né? Eu exato. sei que depois de um tempo a pessoa não cria tanto vínculo, talvez, com a empresa, porque você está fazendo um relacionamento o tempo inteiro somente por plataformas digitais, não conhece as pessoas, né? Eu não sou a melhor pessoa, talvez, para opinar sobre isso. Eu acho que talvez os relacionamentos eles fiquem mais fracos, tá certo? Você conseguir construir uma cultura organizacional a partir dessas plataformas digitais, elas sejam uma coisa mais difícil. Mas no primeiro momento, essa possibilidade ela passou a existir imediatamente. Todo mundo falou, opa, e agora? E agora é isso. Eu posso ter um profissional trabalhando para a gente em qualquer lugar do globo ok. Eu Assim como a costumo, gente também pode estar trabalhando com qualquer empresa do globo, em qualquer lugar, sem necessariamente estar tendo que ir para lá constantemente. eu acho que mostrou que a gente está todo mundo, a gente habita o mesmo lugar, né, Eduardo? Eu vi aquela Essa uma é uma série. conclusão bacana. Não, Essa é uma conclusão muito bacana. é muito. Eu brinco que as fronteiras devem rir de nós, né? As fronteiras devem falar, tadinhos, eles se acham em lugares diferentes, mas eles estão tudo no mesmo lugar. Tem uma série que, infelizmente, Netflix tirou, que é o One Strange Rock, alguma coisa assim, que fala sobre a Terra na visão de 8 astronautas, né? E é maravilhosa, são 10 episódios, uma aula de ciência, lindo. E aí eles todos comentam a visão deles de fora, né? Que vem a Terra de fora e pensam, nossa, é um único lugar, né? E aí que eu brinco que as fronteiras dão risada de nós. E agora a gente está podendo estar junto. Por isso que eu acho fascinante, eu acho que deve impactar ainda mais na vida de vocês, né, no sentido de abrir esse portfólio de possibilidades e paradigmas. Porque muito da não inovação mora na nossa cabeça, né? Eu costumo dizer que 90% da inovação é nossa cabeça e 10% é processo. Os engenheiros querem me matar, mas a gente conta uma história na nossa cabeça de que não dá. Aí vem algo que fala, peraí, dá para largar esse paradigma e aí agora é possível. Né? Então, eu acho que abre muito possibilidade para um ambiente digital como o de vocês. Né? Completamente. Completamente. E, Eduardo, Quer aqui... dizer, não é só o nosso ambiente que é digital, né? Eu acho que é importante todo dizer lugar. que todo lugar agora é digital. E o que me fascina é esse paralelo entre o digital e o comportamento humano. Né? Assim, essa interação, essa gangorra, que eu acho que a gente nunca pode perder esse fio, que eu acho que é o que faz o pulo do gato aí, né? Em termos de vida, de bem-estar e tal. Para a gente ir fechando, eu ia te fazer uma pergunta. Qual, dentro de tudo isso que a gente falou, né, do mundo do César, da tua experiência anterior, qual é o teu sonho de consumo relacionado à inovação? O que tem na sua cabeça que fala, puxa, eu queria alcançar, queria tal coisa? Assim, que vem? O que você tem aí de sonho que você possa compartilhar? Curto ou longo prazo? Ah, o que você quiser, o que vier.
que tiver mais como pessoa, como ser humano, tá certo? Me preocupa muito a forma como a gente vem usando o planeta, né? O lixo, né? Como é que a gente resolve o problema de lixo? Como é que a gente resolve o problema de energia renovável? Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais fortemente nessas questões, tá certo? Não é jargão. Eu acho que comecei a aprender sobre isso quando eu morei na Suíça. Eu morei em 96 a 2001. Né? Então, estamos falando aqui de mais de 20 anos atrás, tá certo? E já naquela época, né, existia uma separação de lixo que até agora a gente não conseguiu fazer aqui, né? Tinha um calendário que a gente recebia da prefeitura, os dias que a prefeitura passava para recolher orgânico, o dia que passava para recolher plástico, o dia que passava para recolher papel, papelão, né? E aí coisas que tinham um desgaste mais longo, né? Tipo pneu, aí a cada, sei lá, 3 ou 4 meses é que ia passar para recolher pneu, e até chegar nessa data você guardava em casa, e naquele dia você botava na rua, a prefeitura ia lá, recolhia. Né? Então, o processo permitia uma reciclagem muito maior. Né? E coisas simples, coisas que a gente tinha e depois tirou. Né? Eu não sei se você lembra, você é mais nova do que eu, certamente, eu não sei se você pegou isso, mas a gente tinha os refrigerantes, né? O recipiente era de vidro. Eu tenho Primeiro que... 44, Eduardo, então assim, Oi? eu tenho 44, quase 44 agora em dezembro, então eu peguei esse retorno dos vasilhames, essa... Isso, então você tinha primeiro que vidro é reciclável, né? Tudo bem que é mais pesado, aí você vai consumir mais combustível para distribuir e tal, tem que fazer as contas aí, mas vidro é reciclável, não polui, tá? E você só conseguia comprar outro refrigerante se você levasse aquele recipiente, né? Você usava o recipiente e levava lá, se tivesse quebrado alguma coisa, você pagava pelo recipiente, Sim, né? Mas você devolvia o recipiente ali, né? E por que a gente não faz isso com plástico também? Né? Ela lá fazia, assim, o invólucro do refrigerante, ele tem um preço lá, simbólico, era 50 cents, né, tá. de franco suíço. Né? Então você pegava aquele recipiente lá, os recipientes, e levava de volta para o supermercado, né? E tinha uma esteirinha lá, você botava os recipientes lá, ela contava automaticamente e te emitia um cupomzinho. Você tem, sei lá, você levou quatro vezes 50 centavos, tem 2 Uhum. francos suíços aqui para gastar em outras compras ou comprar refrigerante de novo. Tá entendendo? Então fazia com que você retornasse aquele plástico lá. Então tem soluções muito simples, Simples, né? é. E a gente não entende até hoje porque elas não foram implantadas aqui, né? E aí dói quando você vê que isso é possível e você olha muitas vezes para canais, para rios e vê aquele mar de plástico, tá entendendo? O plástico flutuando ali, né? As garrafas PET. É, Aquilo é horrível. Não só esteticamente, né? Eu sou um cara que olha muito para a estética. Esteticamente é feio, mas muito pior do que a estética é a consequência daquilo ali para o planeta, para aquele rio, para aquele canal, tá entendendo? Deixa de ter vida, né? sim. Então, o que eu gostaria como inovação é isso, causar um impacto, né, na vida das pessoas, mas muito mais duradouro, né? A gente tem uma relação com esse planeta muito mais sustentável, né, do ponto de vista de consumo, produção e consumo de energia, né, e do que a gente faz, né? Produzir mais na quantidade necessária para repor o que a gente tem. Talvez a gente já tenha coisas demais aí, né? E reciclar bastante o que a gente produzir. Eu Muito acho que bacana. a gente precisa avançar nessa questão aí, e rápido, né? Não pode deixar mais para amanhã, não. A hora já chegou, né? Eduardo, para A aquela, hora assim, para aquela empresa, é uma pergunta que eu não te fiz, que eu acho que é importante. Para aquele líder de empresa que não está tão voltado para a inovação, meio que não sabe como, né, ou que ainda
tem de alguma forma alguma barreira, o que você diria que é importante em termos de liderança para fomentar a inovação? Colaboração, né? Colaboração e a diversidade, né? Como eu falei lá no começo, né? Eu acho que a inovação ela surge de perspectivas opostas, né? Você não faz uma inovação, você faz melhorias com a mesma perspectiva, né? Então, a liderança que se cerca de pessoas e pensamentos 100% alinhadas com ela, vai fazer melhorias no produto ou no serviço, né? Eventualmente pode conquistar mais parcelas ou pedaços, fragmentos aí do mercado onde atua, mas não vai dar aquele salto, Sim. né? O salto ele vem exatamente de uma visão antagônica, né? De você conseguir conciliar visões ou perspectivas que são, a princípio, divergentes ou impossíveis, né? Aquele negócio que está na cabeça da gente, não dá para fazer isso. Quando a gente diz não dá para fazer isso, é exatamente porque apareceu alguma coisa que é contrária a uma perspectiva ou um conceito que a gente construiu, que a Uhum. gente, a princípio, acha que não é possível, mas se a gente consegue tornar possível, é porque a gente, na verdade, ali a gente inovou, né? E não vejo melhor arma, se a gente quer falar de arma, ou de sustentação, ou de sustentabilidade para qualquer empresa, que não seja a inovação, né? Você está se refazendo ou se reconstruindo continuamente. Até porque a diversidade e o antagônico traz aquilo que escapou de nós, né? Eu acho que essa visão que o outro traz o Exatamente, que né? escapou, a gente só tem um recorte da realidade, não dá para a gente ter todos. Então, vai criando Não, esse e aquela mosaico, né? história, né? Eu falo muito de ruptura, né? E tem um autor, faleceu acho que no começo desse ano, Clayton Christensen, né? Ah, O cara é começou a verdade. estudar a ruptura lá na década de 90, né? O Dilema da O Inovação, acho que é principal dele, né? Aquele livro, O Dilema da dilema de Inovação. inovação é dele, muito bom o livro, né? É, a história do não cliente, né? Então, as empresas às vezes se preocupam em melhorar o produto para quem já é cliente. Então, essa melhoria contínua, né? Essa coisa mais linear, né? De produto está melhorando, e chega um ponto que a gente está entregando muito mais do que as pessoas necessariamente vão utilizar. Não precisam de tanta sofisticação ou tanta complexidade, né? E a gente esquece, muitas vezes, do não cliente. Quem é que não está consumindo isso? Por que é que não está consumindo, né? Uhum. E ali tem a oportunidade, né? É exatamente essa outra perspectiva que muitas vezes é relegada a um segundo plano dentro das organizações, né? Que, no final das contas, é o início, talvez, de uma ruptura, né? De um processo onde a empresa termina sendo deslocada porque aquele não cliente, na verdade, o conjunto de não clientes é muito mais forte, muito maior do que os clientes atuais com quem você trabalha. Mas para chegar aí precisa de abertura, né, Eduardo? Eu acho que é um outro ponto-chave, a abertura, né? Antes da gente falar de todo esse processo horizontal, colaborativo, a gente precisa ter aquela porta de entrada que é a abertura para o diferente, a abertura para a colaboração, a abertura para se duvidar, né? Será? Será que é isso? E se, né? O tal do e se. É o tal do IC, né? Tal do e se que mudou duas palavrinhas tão pequenininhas que mudam tudo, né? Exatamente, exatamente. Né? E aí é o ponto onde a gente traz a história do CDO, talvez, dentro do César, né? Que é exatamente para a gente equilibrar, né? Equilibrar o pensamento abdutivo com o pensamento dedutivo, né? Você tem uma organização fundada e, a princípio, onde você tem um número muito maior, historicamente, de engenheiros, né? Para a gente continuar inovando, a gente precisa estar se perguntando o tempo inteiro se dá para fazer diferente, né? A história do e se, e equilibrar esses dois pensamentos, né? O dedutivo, o indutivo e o abdutivo, né? Que é aquele de dar salto, é que a gente precisa de um CDO na organização. E eu sou CDO sendo engenheiro, né? Porque ao Não, longo mas da carreira, né? É,
que a gente foi se modificando também, foi dando alguns saltos, né? A gente se permitiu se lançar de uma forma diferente, se entender de uma forma diferente e fui contemplado, né, honrado com o convite, aceitei e estou me divertindo muito, que é importante, fazendo muito o que eu gosto de fazer e gostando do que eu estou fazendo como CDO, né? É que, na verdade, Quero o que define o manter CDO é o que traz o CDO, não é o diploma, é a alma, né, Eduardo? Acho que é o olhar de design que acho que é muda o isso. jogo, né? Independente do que você fez, né? Então, acho que isso vai agregando. Mas muito bom. Eduardo, alguma coisa que você queria compartilhar que a gente não falou, que pulamos e não falamos, que você acha legal deixar de mensagem para quem está escutando? Eu acho que tem muita coisa para mudar pela frente ainda, muitas mudanças acontecendo muito rápido, né? Mas para quem está assistindo a gente aí, olhar para essa história do como é que a gente constrói coisas que são mais sustentáveis. Como é que a gente deixa um legado aí para as próximas gerações de um planeta mais saudável, né? E a tecnologia tem como ajudar isso, né? A internet das coisas vai permitir com muito mais facilidade a gente rastrear coisas, a gente interagir com quem está usando o que a gente faz e a gente inclusive equilibrar níveis de produção, né, a partir do consumo, né? Hoje Uhum. essa coisa não é muito equilibrada, né? Você produz e depois tenta empurrar no mercado, né? Você estimula que as coisas sejam jogadas fora, Exato. sejam substituídas muito rapidamente e não reaproveitadas, né? Então tem uma passagem aí que a gente vai fazer. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu espero que não demore muito, né? Que é importante para a gente como ser humano, é importante para as organizações, muito importante para as organizações, e eu acho que as organizações que puxarem essas mudanças vão ser as organizações que vão perecer, vão continuar aí no mercado por muito tempo, né? E quanto mais gente se conscientizar, mais rápido esse movimento se processa, né? Sem dúvida. Exatamente. Muito bom. Eduardo, queria agradecer teu tempo, compartilhar tua história com a gente, suas inspirações. Estamos conectados aqui. Enfim, agradecer os insights e vamos divulgar aqui para o pessoal. Vamos ver o que a gente coleta de volta desse público, né? Obrigada, viu? Um Valeu. abraço. Obrigado, Denise. Um abraço. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Um abraço para todo mundo.